Bem, aqui estamos com este cenário tão lindo, tão enfeitado com as bandeiras das nações, uma mesa posta com tanta coisa gostosa. Por que, Suzy? Porque estamos comemorando os 10 anos de ministério. 10 anos. 10 anos com oração subindo ao Senhor sem cessar dia e noite. 10 anos em que o Senhor tem nos direcionado a ir não somente às igrejas do Brasil, a ir não somente às igrejas batistas, mas a todas as denominações, todo o povo de Deus no Brasil e nas nações. É muita alegria, não, Suzy? Com certeza, muita alegria. A gente tem visto o ministério florescer, os Gideões Mirins em volta em vários países, né? O Ministério dos Jovens que começou esse ano, são muitas vitórias, muitas conquistas, muitas lutas. E nós podemos ver a sua glória estabelecida. Torres em mais de 40 nações. Mas talvez você pergunte, como é o Ministério Gideões? Como é o ministério 24 horas diante do Senhor? Por que ele se chama, ou os seus voluntários se chamam Gideões? Gideões da oração, Gideões da adoração e Gideões da pregação da palavra. Você conhece a história de Gideão, Suzy? Eu conheço. Desde pequenininha eu lembro da história de Gideão. Com quantos ele venceu os midianitas? Com 300 soldados. Os melhores escolhidos por Deus, porque muitos foram chamados, mas poucos foram os escolhidos. Muito importante essa questão. Sabemos que com relação aos Gideões, quem escolhe os intercessores, quem escolhe os adoradores é o Senhor. Quem sabe você tem o seu coração ardendo para ser um atalaia, para ser um sentinela, para ser um Gideão, estar na presença do Senhor, estar nas torres, orando, adorando. Saiba que Deus tem esse propósito muito maravilhoso. Então, eu quero que você assista ao institucional do Ministério 24 horas diante do Senhor. Você possa ter aí, possa ver a base deste chamado, porque estamos comemorando estes 10 anos com muita alegria. Eu costumo dizer que existem os projetos e existe aquilo que é uma revelação de Deus. Projetos é quando a gente diz, vamos fazer, vamos evangelizar, vamos à praça, vamos levantar um grupo de evangelismo. Já houve tantos projetos, não é, Suzy, na sua história, na igreja. Já fui envolvida. E os projetos são tão importantes. Deus abençoa os projetos são de Deus, é muito maravilhoso. Mas os projetos são cambiáveis. Os projetos se mudam, se ajustam a realidades. E uma revelação é como Deus falou a Moisés. E Deus disse a Moisés, levanta o tabernáculo no deserto. Levanta um tabernáculo e Deus deu o modelo. Deus mostrou o modelo celestial. Tudo que estava ali naquele tabernáculo tinha o seu modelo correspondente nos céus. E o povo de Israel tinha vindo do Egito, amassando barro, fazendo tijolos, construindo cidades, celeiros. Não tinham experiência de arte. Então o Espírito Santo encheu 2 homens, Eliabe, filho de Aizamaque, e a Bezalel. Encheu-os do Espírito Santo e o Espírito Santo ensinou a trabalhar em ouro, prata, bronze, pedras preciosas, madeira, em linho fino, as coisas mais delicadas e com tanta perfeição. Mas para construir o tabernáculo precisava de recursos e Deus deu ao seu povo os recursos. Então a obra de Deus é Ele quem faz. Este ministério foi uma revelação do Senhor. Deus trouxe para o Paulo, para o meu esposo. O Paulo é médico e a experiência dele era totalmente com hospital, com pacientes e de uma forma assim tão maravilhosa. Deus trouxe para o Paulo em detalhes como deveria ser esse ministério. E isso é muito lindo. Quem conhece o papai, não é, Suzy? Sabe que ele não tem tanta experiência de igreja. Como que você vê, Suzy, isso aí que Deus deu para ele? Eu vejo como você disse. Um chamado é diferente. E Deus quis a oração 24 horas. E esse é o ponto fundamental
do ministério, né? Foi realmente uma obediência. Esse ministério surgiu em obediência a um chamado de Deus. Não porque nós não tivéssemos outras coisas para fazer, porque você estava muito envolvida, sim, eu estava muito envolvida, né? O meu pai com a medicina, muito envolvido com outras coisas que também são muito boas e proveitosas para o reino de Deus. Mas houve um momento em que Deus falou, para tudo, vou separar vocês e vocês vão levantar um exército de homens e mulheres que vão orar, vão interceder, vão estar na brecha até a volta de Jesus, clamando para que o Senhor volte, clamando pela igreja, clamando pela salvação de muitas pessoas. E houveram em vários momentos, houveram muitas pessoas que vieram ao ministério, que infelizmente não perseveraram, né? Alguns no decorrer do tempo falam, não, eu preciso de um tempo, não posso continuar com esse tempo de oração da maneira como eu estou tendo, mas existem aqueles soldados fiéis. E hoje, com muita alegria, nós temos torres de oração e de adoração no mundo inteiro. E é lindo pensar que a gente faz parte de um exército que, unido, exalta o nome do Senhor, está ali pagando um preço de oração, realmente vigiando na brecha.